A Paraíba hoje completa um ano desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19, né? Solta uma vinheta pra mim, vai. Um ano de pandemia, a gente registrava outro dia aqui do primeiro caso registrado, confirmado no Brasil, né? E a Paraíba confirma, hoje completa um ano do primeiro caso confirmado aqui no estado. Nessa data, eu queria, que não temos nada do que comemorar, quero dedicar o nosso programa de hoje às mais de 50.080 famílias que perderam seus pais, seus filhos, seus avós, seus parentes, seus entes queridos, tá? Esse vírus que mudou a forma da gente enxergar a vida, que mexeu no nosso meio, no nosso eixo, no nosso fluxo de vida, tá? E que a gente possa vencer essa batalha, que a gente possa ser breve, né, nessa luta, dessa batalha em busca da vida e que seja breve, né? Que essa batalha chegue através, que eu acredito, da vacinação, tá bom? A gente tem um VT especial para você, tá? Em um ano de pandemia, o que é que você aprendeu em um ano de pandemia? A gente sabe que a rotina de todo mundo mudou, tá? Mas ainda falta muito para que a gente tenha consciência, para que a gente comece esse processo de prevenção. Nesse dia em que a gente soma mais de 5.000 vítimas fatais, 5.000 mortos pela doença na Paraíba, a gente traz uma reportagem especial, onde a gente vai mostrar alguns pontos de vista desses momentos críticos, tá? O nosso Everton Correia, o nosso repórter cinematográfico Azaf Pacheco e o nosso Genilson Diniz, eles mostram pra gente aqui na tela. Vamos lá. Já se passaram mais de 365 dias daquela semana em que a gente começou a usar máscaras, álcool, que a gente começou a conhecer a força mortal de um vírus que em poucos meses se espalhou pelo mundo, fez crescer medo, fechar portas, esconder sorrisos, aumentar nosso vocabulário. Covid, Corona, coronavírus, pandemia, Covid-19, sanitização, nova cepa. Houve quem pensou que passaria rápido. Em um mês a gente tá livre. Em junho tem São João. Não teve. Um ano de luta para salvar vidas. No meio de tudo isso, parecem existir dois mundos totalmente opostos. Um ignora a presença do vírus. Outro nem se quisesse conseguiria. Não dá tempo. Se a rotina mudou do lado de fora, imagina dentro dos hospitais com leitos em contagem regressiva. Nós profissionais estamos todos exaustos. Vou dizer a você que um ano nessa luta, a gente não sabe o que é ter um final de semana, a gente não sabe o que é ter realmente uma noite tranquila, porque fica sempre aquela continuidade do processo, né? Assim, eu passo aqui praticamente todos os dias da semana, mas assim, quando eu estou em casa, os colegas entram em contato, como eu sou diarista, então eu passo sempre em todos os pacientes da enfermaria, então eu conheço cada um pelo nome, eu conheço cada caso isoladamente. Não existe coisa mais angustiante do que você saber o que você está fazendo na sua prática profissional, você sabe mexer, por exemplo, no ventilador mecânico, sabe atuar, mas você não tem como, foge da sua mão, foge do seu controle, alterar o desfecho clínico daquele paciente. Dentro do hospital, a visão de muitos pacientes também é outra. As luzes das festas são substituídas pelas dos corredores. A maca e os profissionais viram as companhias diárias. O silêncio também. Tive a oportunidade de ver um paciente conversando conosco, né, na internação, e ele falava que para ele não ia repercutir nada, ele era saudável, né? Perguntei para ele, mas o senhor se cuidava? O senhor usava máscara? O senhor se resguardava dentro de casa? O senhor ia trabalhar com os seus, porque eu sei que o senhor é trabalhador, o senhor ia trabalhar com os devidos cuidados? Ele falou, não ligava para isso não. Aqueles que são muito negacionistas, eles só se conscientizam quando o problema acontece ao redor deles. E o paciente pode ser qualquer um de nós. Em maio do ano passado, foi a vez do Rodrigo, enfermeiro do SAMU. Eu sempre, como de costume, ia para ali para a torneira da garagem, tomava um banho, certo? Entrava para entrar dentro de casa, ainda passava álcool no corpo para entrar. E nesse dia, trabalhei o dia todinho bem. E quando eu cheguei em casa,
Mesmo jeito na rotina, eu disse, eu vou tomar um banho. Assim que a água pegou no meu corpo, eu comecei a sentir falta de ar, intensa, uma dispneia intensa. Aí eu disse pra minha esposa, chamei ela, Suânia, vem aqui, eu vou morrer, eu tô morrendo. O médico falou, Rodrigo, precisamos te entubar para preservar teus pulmões. Aí eu disse, tá bom, doutor, mas eu vou passar quantos dias entubado? Aí ele disse, eu disse 5 dias? Aí ele disse, não, meu amigo, depende de você. Também amo vocês demais. Tomem cuidado. Nesse vídeo feito para a família e para os amigos, o Rodrigo seguia em fase de recuperação. Mas a pior parte foi saber que teria que enfrentar o desafio entubado. Foram 8 dias de sedação. Pensei na minha filha, na minha esposa, né, na minha família. Eles dependiam de mim. A oportunidade de voltar para casa, para a família, foi um presente. Eu fiquei feliz. Ele tá de volta com a família. Tava muito saudade dele. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, né? Quantas famílias aí têm os seus parentes, né, que foram contaminados, mas que não teve a mesma sorte. Essa sorte de voltar para casa não bateu a porta de cerca de 5 mil pessoas aqui na Paraíba. São cerca de 5 mil vidas que se vão e outras tantas que vão seguir, mas com o impacto causado por essas perdas. É um número que choca. Há muitos que têm essa noção. É suficiente para encher mais de 80 ônibus. Se ainda assim esse exemplo não foi suficiente, experimente colocar 5 mil pessoas no maior teatro da Paraíba e um dos maiores do país, o Pedra do Reino, que fica em João Pessoa. Não seria possível. Aqui só cabem 3 mil pessoas. Não são apenas números, não são apenas nomes, são histórias de pessoas que não tiveram a oportunidade de seguir a apreciar o espetáculo da vida. Foi assim com o seu Francisco Carlos. Ele era meu grande amigo, meu pai, meu maior confidente, meu parceiro, meu acolhedor. Ele era um cara incrível. Era amigo de todo mundo tinha um sorriso para estar perto dele, porque ele era muito brincalhão. Quando a gente soube da contaminação dele, 2 dias antes ele apresentou sintomas leves, uma gripe leve, né? Mas ficamos no alerta. 2 dias depois, a gente recebe a notícia que ele já estava na UPA sendo atendido. Ele e minha madrasta, ambos sempre juntos. Mas ele não conseguiu resistir. E a gente recebeu a notícia no sábado, por volta do meio-dia. Não pudemos fazer velório, não pudemos nos despedir, foi tudo muito rápido. É necessário que comece a população a entender que, se não se cuidar, vai chegar cada vez mais próximo a si. Mesmo com tantos exemplos, depois de 1 ano, ainda se vê negligência e negacionismo. Minha vontade realmente às vezes era pegar uma dessas pessoas e dizer, vem cá, vamos lá no hospital comigo para você ver a situação de cada um, para você estar aí realmente dizendo que essa doença é um mimimi, dizendo que essa doença não existe, querendo voltar a uma vida normal, onde a gente não tem como voltar à vida normal. Porque na situação que a gente está, se a gente realmente voltar a uma vida normal, o colapso viria muito mais rápido. O negacionismo é um vírus até mais cruel do que o Covid. O que nos assusta muito e nos angustia é que muitos jovens têm dado entrada, né, com um pulmão extremamente comprometido, com a complacência baixíssima. E quando eu falo isso, eu falo que o pulmão não tem capacidade de ventilar bem, já chega na forma grave. Mas será se ainda há esperança? Há mesmo saída? Luz no final do túnel? Então a gente precisa muito da colaboração da população para esperar. O seu momento de vacina vai chegar. E aí sim, quando chegar a vacinação, realmente, quando a gente conseguir vacinar um grande número de pessoas, aí sim a gente vai ter uma segurança maior para todo mundo realmente conseguir voltar a ter uma vida normal. Cuide-se. O maior espetáculo de todos, o da vida, é mesmo raro. E quando as luzes se apagam, pode ser tarde demais. Agora há pouco eu falava parabéns ao Everton Correia, a Zap Pacheco, pessoal da matéria de captação de imagem, de produção de vídeo, porque isso aqui é a realidade. Eu falava agora há pouco que a gente está vivenciando um momento histórico, tá? Eu acabei de receber uma informação aqui da perda de um amigo também. Acabei de receber aqui, tá? Que era fã do nosso trabalho, que acreditava no nosso trabalho aqui.
E quando a gente diz assim, 5.080 pessoas perderam a vida. Tem cidade na Paraíba que não tem isso de população, tá? Era como se uma cidade, como se fosse Malta, lá no meu sertão, que tem pouco mais de 5.000 habitantes, ela simplesmente deixasse de existir na Paraíba. E a gente contou casos e casos e casos, a gente tá trazendo aqui. Aí outro dia eu pensava, vou compartilhar com você aqui. Quem são os órfãos dessa pandemia? Porque eu tô vendo muita esposa que tá perdendo o esposo. Eu tô vendo muita viúva, eu tô vendo muito filho que perdeu o pai, pai que perdeu o filho. Eu tô vendo muita gente que tá perdendo gente. Então, ó, que não chegue até você. Que a negação da doença, que não chegue até você da forma dura, tá? Outro dia eu escutei, Erli, só conhece a pandemia quem passa. E que você não passe, tá? Que você não passe. Esse VT que emocionou muita gente aqui no estúdio, tá? Nossa Jaque tá até chorando aqui no estúdio. Parabéns ao Everton Corrêa, tá? Que todos os dias a gente tá recebendo. Aqui na Paraíba, poderia dizer aqui uma dezena de nomes aqui que se foram, que fizeram história aqui na Paraíba. Eu poderia também não falar aqui dos anônimos, né? Que se foram, que perderam a vida, aqueles que viraram estatística, que a gente não deve deixar. Você nunca deixa alguém ser estatística. Seu parente de dentro de casa, ele não é número, ele não é estatística. Ele era seu José, seu Everaldo, ele era aquele pai, aquele esposo, aquele tio, aquele pai de família. Volta pra mim aqui, ó. A gente tá chegando. A gente tá chegando numa semana difícil, né? Agora, passando por esses dias aí também. Essa semana são uma das mais críticas desde o início da pandemia aqui na Paraíba. Anny Gomes conversou com o representante da Secretaria